Você teria medo de ficar sozinho, perdido em uma floresta? Se fosse nos filmes da Disney, é provável que você se assustasse no início, mas logo fizesse amizade com animais ou encontrasse alguém. Já em filmes de terror, é capaz que o final da sua história não fosse nada feliz. Fato é que no mundo real, as florestas podem sim esconder segredos. Um dispositivo que caiu dos céus, um objeto escondido na terra e até um segredo dentro de uma árvore. Meu nome é Ivan Lima, sejam bem-vindos. Uma das provas que as florestas são lugares realmente misteriosos é que você nunca sabe exatamente o que vai estar por lá. No ano de 1962, um homem chamado David McPherson andava por uma floresta no Canadá, quando se deparou com uma coisa nada convencional pendurada por um paraquedas no meio das árvores. Era uma grande caixa branca, equipada com lentes, que também surpreendiam pelo tamanho. Se o objeto já era uma incógnita por si só, o clima de mistério apenas cresceu ainda mais quando os militares a confiscaram assim que ficaram sabendo do achado. Isso porque McPherson estava pensando em entregá-la voluntariamente, e as autoridades buscaram o equipamento antes dele poder concluir o plano. Só que ele era um homem perspicaz. McPherson logo soube que não se tratava de uma coisa simples. Suas suspeitas eram de que a caixa seria uma espécie de câmera de espionagem norte-americana. E o palpite principal era de que o equipamento havia sido lançado pela CIA. Afinal, estamos falando dos tempos de Guerra Fria, quando a espionagem caminhava a passos largos. Acontece que McPherson nunca descobriu a verdade sobre a caixa de 181 quilos, pois ela foi revelada pouco mais de um ano após a morte dele. Ainda assim, é curioso saber que ele estava certo o tempo todo. Depois de mais de 50 anos, alguns documentos da CIA, que foram desclassificados, revelaram que a caixa realmente era uma câmera de espionagem dos Estados Unidos, projetada para fazer imagens da União Soviética enquanto percorria os céus como um balão de ar quente. Hoje em dia, o filho de McPherson disse que provavelmente o exército não teve escolha ao levar o equipamento rapidamente, já que se tratava de um dispositivo que não poderia cair nas mãos dos rivais. Fato é que a caixa tinha relação com uma operação da CIA chamada Projeto Genetrix. Não se sabe exatamente o que fez a caixa cair na floresta. Entretanto, o objetivo principal seria investigar o que estava acontecendo na China e na União Soviética. Já imaginou quantos equipamentos como esses devem ter caído por aí? Agora, imagine encontrar uma imensa esfera de pedra no meio da floresta. Um cenário bem parecido com filmes de ficção científica, em que aliens deixaram um objeto milenar no nosso planeta. Pois foi quase isso que aconteceu em 2016. Em uma floresta da Bósnia-Herzegovina, com um diâmetro entre 1,20 m e 1,5 m, alguns arqueólogos bósnios chegaram a dizer que essa poderia ser um tipo de rocha criada pelo homem, talvez a mais antiga que tenhamos registros. Ao que parece, a esfera possui um nível extremamente alto de ferro na composição. Segundo Sam Osmanagic, outro pesquisador bósnio, a região onde a esfera estava possuía diversas outras no passado. Só que, por causa de boatos de que havia ouro no interior delas, as estruturas acabaram sendo destruídas por pessoas da região. Em contrapartida, o então presidente da Associação Europeia de Arqueólogos, Anthony Harding, disse que é preciso ter cuidado com a informação de que a esfera teria mais de 10 mil anos de idade. Anthony acredita que a esfera deve ter sido construída em uma época mais recente, como no período da Idade do Bronze ou do Império Romano. Já Amanda Edwards, uma pesquisadora da Universidade de Manchester, disse não acreditar que a esfera tenha sido produzida por mãos humanas,
mas que seja o resultado do processo de concreção, que consiste na precipitação de cimento mineral natural nos espaços existentes entre grãos de sedimento. E se esses dois últimos itens não foram o suficiente para você pensar que aliens pode estar entre nós, em 2018, 2 chineses levaram um baita susto quando estavam a caminho do trabalho e toparam com uma enorme estrutura no meio do mato, que se parecia com a parte da frente de um foguete. Era cerca de 5:30 da manhã e os dois caminhavam perto de uma floresta na província de Fujian. Como a primeira coisa que passou pela cabeça deles foi que se tratava de uma estrutura pertencente a algum tipo de OVNI danificado, eles logo chamaram a polícia. Só que não demorou muito para que as autoridades informassem que se tratava de um pedaço do foguete Long March 4C, utilizado para lançar um satélite de retransmissão. Ao que parece, ele havia sido lançado a aproximadamente 2 quilômetros de distância do local em que foi encontrado. Como esse tipo de estrutura é projetada para retornar à Terra depois da decolagem, ele não representava nenhuma ameaça para as pessoas. Agora imagine comigo. Você está andando pela natureza e, de repente, se depara com vários carros enfileirados, como se os motoristas estivessem em um congestionamento e, por algum motivo, deixaram os veículos às pressas e não voltaram para buscá-los. Pois essa é uma modesta descrição da região em que aconteceu o desastre nuclear de Fukushima, no Japão. Após um fotógrafo polonês ganhar a permissão para entrar nos 20 quilômetros da zona de exclusão, ele se deparou com veículos abandonados sendo praticamente engolidos pela natureza. Em alguns locais, a grama cresceu de tal forma que os carros desapareceram. Alguns prédios e supermercados foram danificados pelo terremoto. Já os que não foram destruídos pelo tsunami possuem grandes teias de aranha, com equipamentos e produtos jogados por todos os lados. Bicicletas deixadas para trás, cassinos vazios, televisões contaminadas com radiação empilhadas na rua. Bom, se algum desavisado conseguisse entrar lá sem permissão, é provável que se sentisse em um cenário pós-apocalíptico. Mas existem outros achados que não são tão fáceis de se encontrar. Algumas descobertas só acontecem quando se começa a desbravar os lugares. Era a década de 80 e os trabalhadores da Georgia Craft Corporation seguiam a rotina de trabalho na região sul da Geórgia, nos Estados Unidos, em um bosque repleto de carvalhos. Após derrubarem uma árvore, cortarem o topo e carregá-la no caminhão, um dos trabalhadores deu uma espiada na parte interna do tronco, que estava oco. Para o choque dele, lá estava o cadáver de um cachorro, completamente mumificado e em bom estado de conservação. A julgar pela posição em que o animal estava e pelos dentes à mostra, ficou evidente que o pobre cachorro tentava lutar pela sobrevivência naquele pequeno espaço. Depois de estudarem a múmia, os especialistas chegaram à conclusão de que era um cão de caça dos anos 60, que tinha cerca de 3 ou 4 anos quando morreu. Provavelmente, ele estava perseguindo outro animal, como um esquilo, e acabou entrando em um buraco nas raízes da árvore oca. Quanto mais ele subia pelo tronco tentando alcançar a presa, mais apertada a árvore ficava, até que chegou em um ponto em que ele não conseguiu mais se mexer. Por conta da posição das patas esticadas para cima, acredita-se que ele continuou tentando subir para escapar, mas ficou tão preso que se tornou impossível virar o corpo. Mas como o cachorro permaneceu intacto lá dentro? Normalmente, animais que morrem na natureza passam pelo processo de decomposição. Só que o cachorro ficou cerca de 20 anos lá. Primeiro, como ele estava em lugar em que os outros animais não conseguiram alcançá-lo facilmente, tornou-se improvável que outros bichos sequer sentissem o cheiro dele. Em segundo lugar, as árvores daquele bosque em questão contêm uma substância utilizada na taxidermia,
chamada tanino. Vale frisar que a taxidermia é o processo de reproduzir ou montar animais após a morte deles, para que eles possam ser exibidos ou estudados. Esse tanino ajuda a tratar peles de animais, como forma de não deixar que elas se deteriorem. Durante os anos, a substância no interior do tronco penetrou o corpo do cão e impediu que ele apodrecesse. Um cenário para lá de propício para que ocorresse um processo de mumificação natural. Por se tratar de um achado muito raro, os trabalhadores decidiram levar o cão com o tronco e tudo para um museu, onde ele, carinhosamente, recebeu o nome Stacky, uma referência à palavra stuck em inglês, que significa preso. Agora me conte aqui embaixo se você já encontrou alguma coisa curiosa em uma floresta. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau!